aqui um artigo para os irmãos. Quem vive hoje nos Estados Unidos fala sobre a tensão com a chegada dos 10 anos dos atentados da Al-Qaeda. Os momentos de destruição e morte em 11 de setembro de 2001 continuam fortes na rotina de quem assistiu a tudo pela TV. Eles são ainda mais fortes e difíceis de apagar para quem testemunhou tudo com os próprios olhos. Milhares de brasileiros estavam em Nova York no momento em que as Torres Gêmeas foram atingidas pelos aviões sequestrados pelos terroristas da Al-Qaeda. Isamar de Freitas Oliveira, autônoma, morou por 15 anos em Nova York e estava na cidade quando tudo aconteceu. Residente da região de Astoria, ela já havia chegado à ilha de Manhattan no momento em que o primeiro avião atingiu a Torre Norte. Estava no trem quando anunciaram que não ia para o World Trade Center, mas não disseram o motivo, explica. Ao sair, ela se deparou com um cenário de caos, mas mesmo assim não conseguiu entender o que estava acontecendo. Estava todo mundo correndo a pé, fora dos carros, tentando fazer ligações, mas os telefones não funcionaram, explica. Foi então que as pessoas me avisaram sobre o que tinha acontecido. Minutos depois, ela pegou um ônibus para deixar Manhattan. Foi então que ela presenciou o momento em que a segunda torre foi atingida. Ver aquilo foi uma fisgada. Afeta pessoalmente porque, além de destruir um patrimônio tão bonito, os terroristas ainda mataram tantas pessoas. Foi absurdo. No dia seguinte, a administradora de empresa Elaine Smith viveu em Nova York entre outubro de 2000 a agosto de 2002. No dia dos ataques, estava a passeio pelo Brasil, mas retornou dias depois e se deparou com um quadro de destruição e caos. Morando e trabalhando em 4 quarteirões de World Trade Center, ela teve de lidar diariamente com o cenário de guerra. Fazia parte do dia a dia, ao ir ao trabalho, ao sair para fazer compras, ver um monte de gente junto aos destroços. Eles oravam, faziam homenagem, deixavam flores, faixas, bichos de pelúcia ali. Era como passar o dia no cemitério. Elaine lembrou que os dias seguintes ao ataque foram marcados por um grande esforço dos nova-iorquinos para superar a adversidade e manter o espírito patriótico. Tinha bandeiras dos Estados Unidos em todo quanto era lado. Era como se eles falassem: a gente não vai desistir, e você acaba vivendo um pouco deste clima. E Samara afirma que, mesmo com o esforço, foram necessários meses para que tudo voltasse ao normal. O ar ficou diferente, parecia um luto coletivo. A impressão que tinha era que o chão estava sob tensão. Elaine comenta que o estado de medo se tornou constante, porque houve vários outros episódios nos meses seguintes que relembraram a ameaça terrorista, como o surgimento de envelopes que supostamente tinham antrax, uma bactéria mortal. Estes fatos afetam a vida das pessoas. Um acontecimento que marcou a administradora de empresas na época foi quando um avião caiu pouco após deixar o aeroporto de LaGuardia, em novembro de 2001. Todo mundo achou que era mais um ataque terrorista. Houve evacuação de prédios e precisei sair do meu escritório, que ficava no 49 andar, quarto nono andar. Quando contei o tempo que levaria para sair dali, me senti muito vulnerável, porque não estava apenas alguns minutos do chão. Outro temor era frequentar lugares com grande concentração de pessoas. Elaine Smith comenta que alguns amigos passaram a evitar transporte público. E Samara lembra que as pessoas olhavam para todos os lados ao entrarem no ônibus ou trem. Durante muitos meses a gente continuou com medo de evitarmos lugares mais turísticos como Empire State ou Estátua da Liberdade. No entanto, não eram apenas os americanos que sofriam com medo. Os imigrantes árabes eram constantemente vítimas de preconceito, responsabilizados pelo ataque. Eu era casada com um marroquino. Ele tinha pavor de ser hostilizado e não gostava de falar por telefone, porque achava que estava grampeado. Explica Isamar. Ele ficou 3 dias em casa com medo, não queria passear. Ela também lembra que os indianos eram frequentemente confundidos com os árabes. A maioria deles tinham mercadinhos chamados de delis, que eram sempre atacados pelos americanos. Nova York hoje. Vivendo há 3 anos em Nova York, Gabriela Jones diz que, mesmo passado tanto tempo de ataque, as pessoas continuam com muito receio e cita o pânico que tomou conta da cidade no mês passado, quando um terremoto sacudiu a costa leste norte-americana. Muita gente pensou que era um ataque terrorista. Por mais que as pessoas não
subconsciente tem medo. Apesar do medo, Gabriela diz que a confiança dos norte-americanos aumentou após o anúncio da morte de Bin Laden. Isso renovou o espírito da luta contra o terrorismo. Ao matar Bin Laden, reforçaram a fé e ganharam mais ímpeto. Preconceito contra imigrantes, segundo ela, continua forte nos Estados Unidos e se intensificou com a crise econômica e a escalada do desemprego. Os imigrantes acabam tirando o emprego dos americanos e isso piorou a situação. Além disso, as famílias dos militares que serviam no Iraque e Afeganistão ajudam a disseminar o ódio contra o islamismo. Lojas como o 7-Eleven, que contrata muitos árabes, são boicotadas por conta dessas pessoas. Eles estão cada vez mais racistas. Então nós lembramos de um dia muito trágico, muito triste que aconteceu. Nós vamos nos colocar de pé e vamos abrir a palavra de Deus que se encontra em Mateus 24. De 1 a 6. E após a leitura dessa palavra, nós estaremos assistindo um vídeo. Mateus 24, de 1 a 6. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos responderão com os versículos pares. Sermão profético, princípio de 2. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Desculpe, irmãos, dois dos irmãos que vão ler. Vamos ver. Jesus, porém, disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, não seja derrubada. E estando assentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondendo disse: porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Eu virei Vamos ler todos juntos o versículo de número 13, todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Os irmãos podem assentar-se.